Já tá. Já tá? Coloquei o aplicativo. Bom dia. Um saldo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, Tinha lá em casa, lá. nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Palavra de Deus que foi registrada neste livro, que chamamos de Bíblia, é uma palavra que não é de particular interpretação. É uma palavra que foi divinamente inspirada, e para que também o ser humano, o indivíduo, tenha conhecimento dela, é necessário que o Espírito Santo de Deus revele para ele. Por isso que tem muitos religiosos, muitos se dizendo cristãos, e vivendo uma vida totalmente oposta, contrária à vida cristã. Porque a vida cristã é você ser semelhante a Cristo, é você buscar intimidade com um Deus vivo, um Deus que nos criou, um Deus que tem o controle da vida e da morte. Ninguém pode acrescentar meio metro à sua estatura, um côvado. Ninguém pode saber o que há de ser no dia de amanhã. Ninguém tem certeza do dia que vai morrer. Sabe que um dia vai acontecer, mas não sabe quando. Porque quem sabe é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que criou o céu, terra e mar. Aleluia. E tudo que neles há. Mas acontece que é mais fácil para alguns querer acreditar no conto da carochinha, que o mundo foi criado através de uma explosão, e aí se criou moléculas, se criou células, até chegar à formação lá similar a um macaco, e do macaco virou gente. É a teoria da evolução, que muitos acreditam, uma teoria que não pode ser comprovada. É mais fácil crer na teoria da evolução do que crer num ser vivo, Deus vivo e Criador que te criou, quando o coração está endurecido. Por isso que creem nas mentiras, nas filosofias, nos ensinamentos deste mundo. Os sábios se tornarão loucos. Hoje, para muitos, o evangelho é loucura. Para muitos, é fanatismo pregar o evangelho. É fanatismo viver como Cristo. Buscar viver como Cristo, porque viver como Ele, 100% não vai ter um. Não existe isso. Mas o Espírito Santo de Deus é que regenera o ser humano, é que faz de um homem pecador para um homem santo nas mãos de Deus. Não é um homem que não erra, não é um homem sem pecado, mas é um ser humano caminhando com Cristo na terra, e isso é possível. Por isso que muitas vezes ouvimos de pessoas que estavam
sem esperança de vida, estavam no leito do hospital, e o médico já desenganado, e muitos outros em problemas financeiros que não tinham solução. Então muitas vezes escutamos que as pessoas mudaram radicalmente, como quem muda da água para o vinho. E o único que transformou a água em vinho foi Jesus Cristo, no seu primeiro milagre. E ele fez isso não foi para embebedar os que estavam ali, não. Ele transformou a água no vinho, como suco de uva, que chamamos de vinho, ali naquele momento, porque ele veio sem pecar. Então ele não poderia transformar em um vinho alcoólico, onde ficariam pessoas bêbadas. O próprio Cristo, sem pecado, faria isso. E ele fez para que se manifestasse a glória dele diante dos discípulos e diante do mundo. Por isso está registrado para testemunho nosso. Então nós somos testemunhos, porque foi testificado, foi testemunhado por aqueles lá atrás, que está registrado aqui, e hoje também em nossas vidas, e na vida de muitos que deixaram Cristo participar da sua vida. Existe então o testemunho vivo. Nós somos testemunhos. Por isso que Deus também deixou o seu testamento, a sua aliança com o homem. Então tem aliança antes de Cristo e aliança depois de Cristo, porque depois que Jesus ressuscitou, o seu sangue passa a ser a nova aliança. Aliança que só é possível aquele que crê. Aliança que só é possível aquele que é regenerado. Uma aliança eterna, aonde Jesus garante que aquele que crer nele não será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele viverá com ele na cidade eterna, na chamada Nova Jerusalém, porque a Jerusalém de hoje é toda contaminada. Todos querem aquela cidade, mas aquela cidade não é santa. Haverá uma cidade santa, uma cidade eterna. E ao contrário daqueles, muitos e muitos, que se dizem cristãos, mas não vivem a vida conforme aqui foi lido agora, já falando que os bons frutos são conhecidos por Deus. Os bons frutos é o fruto do Espírito Santo. Não é você ser bonzinho e ajudar o teu próximo, dar um prato de comida de vez em quando. É você ser bom diante de Deus. É Deus te guiando. É o Espírito Santo de Deus te dando as coordenadas, te dando os caminhos. Isso é ser bom diante de Deus. Aquela árvore que não produz fruto. Então está cheio de cristão nesse país, nesse mundo, cheio de pessoas dizendo que são cristãs, mas não tem frutos. O frutos que vem é a obra do Espírito Santo, que vem para aquele que recebe a Jesus, que crê, que se arrepende de seus pecados, porque todos nós somos pecadores, todos. Nascemos em pecado e fomos separados da glória de Deus. Depois que o homem caiu em pecado, o mundo foi entregue nas mãos de Satanás, que também era um anjo que estava com Deus, mas queria ser igual a Deus, e ele foi expulso dos céus, ele e um terço dos anjos. E esse mesmo Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, aquele que não crê em Jesus Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, aquele que não recebe o sangue do Cordeiro, aquele que prefere continuar nos seus desejos, nas suas satisfações, nas suas vontades carnais, ao qual se afastam de Deus, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está buscando, não é placa de igreja, não é religião, não é crucifixo no pescoço, não é santinho na carteira. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Você pode fazer parte até de uma igreja evangélica, você pode dar dízimo, participar de campanha, mas Deus procura os verdadeiros adoradores, não aqueles que adoram religião, não aqueles que adoram, querem adorar os seus pastores e os seus padres. Deus busca os verdadeiros adoradores. Por isso que começou o texto aqui no versículo 15 de Mateus 7. Acautelai-vos, tomem cuidado com os falsos profetas,
É um aviso constante, está cheio de falso profeta, está cheio de gente se dizendo cristão, se dizendo líder, que tem poder para isso, que faz aquilo, e daí? Olha aí o exemplo, João de Deus, ele não faz curas lá? Fazia, mas olha o preço que tinha que ser pago para fazer as curas. Quantas não foram abusadas, estrupadas por aquele homem, que muitos consideravam homem de Deus. João de Deus, ele botou o nome dele de João de Deus, mas de Deus ele não tinha nada. Ele era do capeta, ele era do diabo. Então está cheio de homens se dizendo de Deus, mas são do capeta, são do diabo. Está cheio de igrejas se dizendo cristãs, e cheio de líderes e pessoas que estão seguindo doutrinas segundo seus entendimentos, não segundo a doutrina de Cristo. E a maioria parece que gosta de ser enganado porque não examinam as Escrituras. E Jesus falou em João 5,39: examinai as Escrituras, porque delas que de mim testificam, e delas que de mim delas tereis vida eterna, Jesus falou. E Jesus fala logo em seguinte, no versículo 40, assim: mas não quereis vir a mim, não quereis ter vida. Então ficam se enganando e confiando em homens, em vez de confiar em Jesus Cristo. Jesus me mostra, Jesus me dá vontade de te buscar verdadeiramente, não de viver essa falsa religião. Por isso que não estamos aqui em nome de igreja, não estamos aqui vendendo nem pedindo nada. De graça recebemos, de graça fomos resgatados do lamaçal do pecado e transformados em nova criatura segundo Deus, não é segundo esse mundo, porque ai de vós quando todos falarem bem de vós. Muitos buscam a glória neste mundo, mas nós buscamos a glória de Deus, porque nós não temos nada para dar, mas Deus tem muito. Aleluia, Jesus. Só que Deus também gosta de receber. O que Deus quer receber é um coração sincero. O que Deus quer receber é a tua vida, a tua alma sincera, buscando a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O reino dos céus é tomado à força. Não é porque tem uma religião que você vai para o céu. Não é porque rezou a missa de 7º dia que você vai para o céu. Não é porque você deu dízimo e participou de campanhas que você vai para o céu. Por isso que o trecho aqui em Mateus 7 continua falando: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que busca intimidade, aquele que abre a sua vida para deixar o Espírito Santo, porque até a vontade de buscar a Deus não vem de nós. Essa vontade é o próprio Deus que dá quando Ele encontra lugar. Mas ficam com corações endurecidos, porque adoram os seus ídolos, os demônios. Colocam Deus em segundo plano em tudo. Primeiro é o trabalho, primeiro é o futebol, primeiro é a religião, primeiro são os santos, primeiro é o dinheiro e Deus em segundo. Buscai primeiro o reino de Deus. Glória a Jesus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Por isso que continuando aqui em Mateus 7, fala no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, muitos dirão para Jesus, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, eu ajudei o próximo, eu dei comida para o esfomeado, eu dei agasalho para quem estava com frio. E Jesus falará abertamente: aparta-te de mim, nunca vos conheci, porque fizeram por interesse, fizeram as coisas segundo o seu querer e sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Por isso que buscar Deus em espírito e em verdade, buscar Deus de todo o coração, buscar de Deus o arrependimento desse mundo, a tristeza desse mundo pode te trazer arrependimento, mas o arrependimento que vem de Deus, a tristeza que
que Deus põe quando o homem reconhece que é um pecador e que está afastado de Deus, essa que gera o arrependimento verdadeiro. Porque você pode até ter se arrependido de alguma coisa que você fez. Certa época da minha vida eu dizia: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Pobre, inútil. Não se arrepender de nada que fez. Ai, que bom, eu me arrependo daquilo que eu não fiz, eu falava. Não sabia o que estava falando. Por isso que o ser humano anda em caminhos que Deus não conhece, em caminhos tortuosos, caminhos que não são retos diante de Deus. E Deus fala para ti hoje: aplanai, coloca o teu caminho, a tua vida em retidão, porque essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui vai durar quanto? 70, 80, 100 anos, e depois você vai para o céu porque você é uma pessoa boazinha. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, e um dos maiores cumprimentos dessa profecia é justamente o afastamento, a apostasia religiosa, a apostasia da fé. É o ser humano dizendo que tem a Deus com a sua boca, mas o coração está longe de Deus. O coração do homem consiste só em filosofias e doutrinas, ensinamentos de homem. Por isso que está cheio de igreja aberta. Cada um abre e coloca lá seu ensinamento, a sua doutrina. E cada um se afastando segundo o seu querer e sua vontade. E apenas um evangelho, uma palavra, um Jesus, um batismo nas águas. Aquele que representa. Quando o ser humano se arrepende, ele está ali se entregando para Jesus, deixando a sua vida pecadora ali, aquele sentimento de que está afastado de Deus. Não basta você ter uma religião desde pequenininho, você ter uma crença, você ir lá e participar dos encontros religiosos. É necessário você participar do corpo de Cristo. Por isso, quando falamos que Jesus vai levar a sua igreja não está entre quatro paredes. A sua igreja não é uma denominação, a sua igreja não é a religião, a sua igreja é uma igreja invisível, onde os poucos fiéis que estão ao redor da terra são fiéis a Deus e ao Espírito Santo, recebem o Pai, recebem o Filho, recebem o Espírito Santo, e são guiados e regenerados por esse sangue, por esse Espírito, que é o Espírito que vem de Deus. Essa é a igreja verdadeira, é a noiva de Cristo, aquele que faz a sua vontade. Aleluia. Esse é que vai para o céu, esse é que vai ter a vida eterna, não aquele que busca seus interesses, porque todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Já disse Paulo em Filipenses 2:21, todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Que a palavra de Deus possa fluir pelo teu coração. Arranca esse coração cheio de crenças, de religião, arranca isso do teu coração, ou tu vai deixar chegar o pior, ao fundo do poço, para poder buscar Deus. As ovelhas dele ouvem a voz dele, a ovelha de Deus ouve a voz dele. Que Deus possa resplandecer na vida dos dele. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.